Pessoal, boa tarde a todos. Antes de darmos sequência à nossa programação, agradecemos especialmente às cooperativas e às federações que estão presentes e que nos acompanham online. Vocês foram parte essencial para que os estudos fossem realizados com sucesso e por termos hoje o maior panorama sobre a MAP de ouro que o país já teve. Agradecemos também aos representantes dos garimpeiros e governos da América Latina e outros países que estão nos acompanhando. E retomando, então, em definitivo a nossa programação, é convidada agora, neste momento, a coordenadora de organização e sistematização do projeto Ouro Sem Mercúrio, a senhora Dione Macedo, para fazer a apresentação do terceiro módulo expositivo, que trata dos aspectos sociais, de saúde pública e econômicos da MAP de ouro no Brasil. Por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. A minha parte aqui vai ser, eu vou fazer 3 apresentações. Então, peço um pouco de paciência para todos. Nós vamos tratar dos aspectos sociais que foram levantados, os aspectos de saúde pública e os aspectos econômicos. Vamos, então, à parte dos aspectos sociais. Qual que é o objetivo desse volume? Qual foi o objetivo desse volume? Apresentar um diagnóstico detalhado de todos os aspectos sociais que foram observados e também levantados nas entrevistas. Descrever as condições de vida, de trabalho, das motivações e dos desafios encarados pelos garimpeiros. A percepção também garimpeira dos impactos do uso do mercúrio na saúde e no meio ambiente. Relembrando que esse trabalho todo ele vai ser disponibilizado no final desse evento. Os 10 volumes vão ser disponibilizados no site do projeto, é o www.ourosemmercurio.com.br. Falei certinho, Ébida? Tá. E também as apresentações, como elas estão sendo gravadas, transmitidas pelo YouTube, elas vão ficar gravadas também. Podem economizar as fotos. Vamos lá. A estrutura do volume, então, a gente fez uma caracterização das áreas de estudo, levantamos o perfil dos garimpeiros, a importância das mulheres no garimpo, okay? As condições de vida dos garimpeiros, as oficinas participativas, os resultados, o Hassan já falou sobre essas oficinas na apresentação introdutória, e os desafios sob a ótica social. Como é a população garimpeira? A população garimpeira nós levantamos ali na Amazônia, basicamente na Amazônia Legal, onde ela está localizada. Nós temos a densidade populacional, a densidade demográfica na Amazônia, vocês podem ver, é bem diferente da nossa, tanto da Amazônia em geral, como da do país. Okay? É baixa a densidade demográfica, a logística é bem complicada, né? Teve um participante aqui que falou para mim que o Tapajós é um laboratório, né, para logística. E aí a gente viu a hora de trazer o pessoal para vir para Brasília. Também o IDH, vocês podem observar que o IDH ele é abaixo do nacional, ok? À exceção do estado do Mato Grosso, que trabalha muito com o agronegócio também, além da mineração, então ele tem um IDH o IDH maior de todos eles. E o IDH menor é o do Maranhão. Ok? Nós vamos falar mais tarde sobre isso. Com relação a... Acho que está dando para ver aí, né? A estimativa do número de garimpeiros, então. Quem que é a população garimpeira? Nós temos os garimpeiros... o Hassan já passou isso também, já falou para vocês. O número, a média levantada foi de 200 mil. Isso foi feito a partir de entrevistas que a gente fez, de levantamentos junto às federações,
as próprias cooperativas, a gente levantou esses números, essa população toda no Brasil. Então, a média que a gente encontrou foi 200 mil garimpeiros. Ok? Quem são os dependentes, né? São os familiares, investidores, empregados. O total de dependentes seria os 500 mil, como ele falou também, somados seriam 700 mil pessoas, trabalhando entre familiares e os garimpeiros. Aí nós temos também os atores principais, né? Ele colocou ali, garimpeiros e dependentes, nós colocamos ali, e os atores diretamente associados, que são os comerciantes de ouro, comerciantes de mercúrio, que perfazem uma média que foi adotada de 1.800 pessoas. E, no total, como já foi colocado também, a população impactada por tudo isso, 6,34 milhões de pessoas. Nós vamos falar um pouco agora sobre os garimpeiros, tá? Esses garimpeiros, não, foi repetido, ficou repetido aqui, peraí, vamos passar. Quem que é o garimpeiro? Ok? O dono do garimpo é o garimpeiro também, que é o empreendedor, ele tanto pode estar trabalhando na área, como não, ele é um garimpeiro, ok? Ele é considerado um garimpeiro. O trabalhador não especializado, como o Hassan já passou também, que são todos aqueles atores que foram colocados, né, o pessoal que trabalha nas atividades essenciais, mas que são auxiliares, ok? O trabalhador especializado, que é o operador de máquina, montador de equipamentos, o mergulhador e outros. O supervisor, que são os gerentes e capatazes, né? Requeiro, que é o reprocessador de rejeitos, e atividade de suporte, que são cozinheiras, área de limpeza e outras. E os aprendizes e auxiliares. Nós fizemos o levantamento e foi constatado que 88% da população é do sexo biológico masculino. Nós vamos tratar daqui para frente como homens e mulheres, que é o mais comum. Mas, por questão de gênero, a gente coloca como sexo biológico masculino e sexo biológico feminino. E são 12% do sexo biológico feminino. Nós fazemos questão de colocar aqui, exaltado, que não foi constatado trabalho infantil em nenhum momento nas nossas visitas de campo, nas visitas da equipe. E que pode até ter algum adolescente com 15, 16 anos, podem ser encontrados, mas são trabalhando como auxiliares, ok? Aprendizes, aliás, né? Não auxiliares, aprendizes. Vamos falar um pouco das mulheres no garimpo agora. A mulher, historicamente, né, o garimpo ele sempre foi um reduto, né, masculino, porque sempre se fala que exige força física e que as mulheres não estariam aptas para esse tipo de trabalho. Mas o que a gente pôde verificar, dentro desse universo dos 12% que estão trabalhando, é que não temos só cozinheiras. Antigamente, a gente só encontrava cozinheiras. Os levantamentos anteriores, feitos pelo DNPM, em 1993, e outros também feitos por autores por exemplo, o Armin Matias, que trabalha no Pará, né? Eles fizeram levantamentos e foi constatado que a maioria eram cozinheiras mesmo. Então, vocês podem ver que o número de cozinheiras e o número de garimpeiras, que a gente está chamando de trabalhadores aqui, está mais ou menos equilibrado. E também, hoje, nós temos operadoras de máquina. Tem uma diversificação dessa categoria, né, da profissão. O pessoal está se profissionalizando, está sendo capacitado. Então, nós temos aí essa diversidade. Ok? Qual que é o papel essencial dessas mulheres, né, no garimpo? Elas são pilares, além de serem pilares do núcleo familiar, elas são cruciais para a disseminação dessa informação sobre a segurança e a exposição de companheiros, das pessoas, das comunidades ao mercúrio.
elas também, se a gente garantir espaço de formação e proteção para essas mulheres, podem ser geradas novas oportunidades de renda, fortalecendo toda a economia local e as comunidades também. E incorporar a perspectiva de gênero na mineração, em toda a mineração, né? A gente está falando aqui da mineração artesanal em pequena escala, de ouro, especificamente, mas ela tem objetiva uma mineração mais justa, uma mineração equitativa e sustentável. E esse é um papel que a mulher exerce hoje ainda. Qual que é o perfil de educação dos garimpeiros? Comparativamente aos trabalhos que foram feitos anteriormente, nós temos que o grau de instrução deles aumentou. O analfabetismo caiu para 2,9%, era bem maior, era de 4% a 5%, mais ou menos. Houve um aumento no ensino médio superior. Nós temos, foram relatados vários, dentro da nossa pesquisa, das nossas entrevistas, vários começaram o ensino médio, mas não terminaram, mas existe essa vontade, ok? E o curso superior tem também bastante gente tentando fazer esse curso superior, tentando fazer junto com a profissão, né? Adequar a profissão. E as mulheres estão com mais acesso à universidade que os homens. Com relação à faixa etária, houve um envelhecimento também, comparando com esses trabalhos anteriores, houve um envelhecimento significativo. A média de idade antes era de 33 anos, hoje ela está em 43 anos, quer dizer, houve um aumento de 10 anos aí, e nós temos, tanto entre mulheres como homens, essa faixa, essa média de idade. E a idade variou bastante quando a gente viu, dentro dos homens, tem de 18 anos até 81 anos. E as mulheres já são pouco mais de 20 até 68 anos, mais ou menos 70. Ok? Com relação ao Estado Civil, comparando os dois, 53% dos homens são casados e as mulheres 38%. Com ou sem formalização, ok? A gente considera assim. 42% de homens são solteiros, 53% solteiras. 5% de separados ou divorciados e 6% de mulheres. E existe menos de 1% dos homens são viúvos e 2,4% das mulheres viúvas. Os homens estão morrendo mais. As mulheres estão ficando mais viúvas. Cuidem da saúde. Vamos lá, sobre as famílias. A gente tinha, antes também, o pessoal morava muito, era muito migrante no garimpo e não tinha essa fixação no lugar, né, num local. Aí nós percebemos que existe hoje uma maior proximidade com as famílias dos garimpeiros, né? Porque assim, eles estão morando mais perto. 90% das famílias, esse é um dado, elas residem perto dos garimpos, onde são formadas nessas comunidades, os povoados e tal, e 80% dos garimpeiros têm contato frequente com a família, né? Até mesmo as famílias que moram longe, ok? Algumas delas. Então, está havendo uma maior fixação no território. 66% dos entrevistados, que foram 1.145, mas nós entrevistamos do pessoal que trabalha com garimpo 1.051. Desse pessoal todo, 66% está no mesmo local que começou a trabalhar há mais de 6 anos. Então, está havendo aquela questão até de pertencimento territorial. Estão começando a ver o território como a sua morada mesmo, a sua moradia, e o seu local de trabalho. E estão consolidando essas comunidades em vilas, povoados, né? Esse foi observado também. Sobre o garimpo como fonte de renda,
nós verificamos também, aqui dentro dos trabalhos que foram feitos no Amapá, no Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, que 93% vivem dessa atividade. Então, nós temos apenas 7% tem uma outra atividade paralela. E desse total, 50% declarou que tem isso como única fonte de renda. E quase o mesmo percentual como a maior fonte de renda. Isso foi perguntado, né? Qual que era a maior e se era a única. Ok? Ainda existe uma grande dependência da atividade. Com relação ao auxílio financeiro do governo, 83% declararam que não recebem auxílio nenhum do governo, 12% recebem Bolsa Família. É curioso, dentro desses 12%, o pessoal que declarou isso são pessoas que vivem, normalmente são separados da família, e às vezes a família vive em outro local, outro estado, e recebem em outro estado essa Bolsa Família. Ok? Cerca de 3% recebem outro tipo de auxílio, como o auxílio acidente e outros. E essa é uma preocupação, menos de 2% recebem a pensão do INSS. O que acontece? O garimpeiro, ele não tem uma aposentadoria, ele não é reconhecida essa profissão para ter uma aposentadoria. Existe um projeto de lei que está rodando desde 2010 e não chegou ao final ainda, que se preocupa com isso e pede colocar o garimpeiro como uma profissão para ele poder se aposentar. Então, esse pessoal que se aposentou aqui, esses 2%, normalmente se aposenta como agricultor familiar, ou agricultor, né? Porque ele não tem a profissão reconhecida ainda. Com relação ao regime de trabalho, 32% trabalham cerca de 8 horas por dia. 55% trabalham entre 11 e 12 horas. Claro que existem aqueles 24 horas de trabalho em dragas, comum nas dragas, né? Mas são feitas em rodízio, turnos, né? Okay? Com relação a vínculo empregatício, isso não é da cultura garimpeira, ser vinculado, né? Assim, carteira assinada, a maioria que a gente viu que tem carteira assinada são as cozinheiras e alguns outros que preferem, né? Terem a carteira assinada. Mas 89%, cerca de 90% quase, são arranjos de trabalho em parceria e confiança. Ok? Então, não tem nem quase aquela formalidade, né? Com relação às condições de vida ainda, né? Infraestrutura pública. A gente viu carência de serviços públicos essenciais, na grande maioria desses lugares, né, quase todos. Um alto índice de autogeração de energia, ou é a diesel, ou é a cooperativa, normalmente, que ajuda, né, a fazer uma distribuição ali. Os serviços públicos aí entram financiados pelas cooperativas, né, que fazem esse trabalho. E as vias de acesso precárias, elas acabam complicando também tudo isso. Tá? O custo de vida, ele é bastante elevado em comunidades remotas. Nós vamos ver, daqui a pouco, eu vou mostrar qual é o recebimento, quais são os ganhos dos garimpeiros, né? Eles podem até ganhar bem, mas o custo de vida é bem elevado nesses locais. Então, os recursos pessoais são bem dirigidos às necessidades básicas, né, alimentação, vestuário, saúde, e tem um baixo nível de poupança. Vamos falar um pouquinho sobre o cooperativismo agora. A atividade garimpeira, ela encontrou no cooperativismo uma forma consolidada, organizacional, de preferência deles, ok? Dos que foram visitados, ok? Que a equipe de campo visitou. Ela é incentivada pela Constituição da República, né, Federal de 1988, e as antigas associações
elas acabaram sendo convertidas em cooperativas garimpeiras, que é a atual unidade básica de organização. Além de ser incentivado pela Constituição Federal, a nossa visão geral do projeto é que o cooperativismo é uma das grandes soluções, se não a única, para os garimpeiros. Okay? E o modelo de cooperativismo ele se alinha à cultura garimpeira, né? Ele respeita a autonomia dos garimpeiros e permite os arranjos mais flexíveis dentro disso. Quais são os desafios? O cooperativismo mineral ele é uma realidade muito pouco conhecida, seja dos órgãos governamentais, do poder legislativo, das entidades de representação, da própria academia e muito mais da sociedade. Então, tem uma dificuldade grande de compreensão disso, principalmente sobre o potencial que essas cooperativas têm para contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e que elas contribuem. Elas as cooperativas solucionam problemas de ordem prática. Nesse sentido, a representação institucional, a proposição de políticas públicas, regulação, segurança jurídica, fomento e assistência, até linhas de crédito, dentre outros, são muito mais facilitados quando se está em cooperativa, quando se está organizado em cooperativa. Quais são as recomendações do nosso trabalho nesse sentido? Um melhor conhecimento dessas cooperativas minerais. Isso a gente tem que fazer uma divulgação, né, do que é feito pelas cooperativas para conhecimento de todos esses segmentos que a gente citou aqui, inclusive da sociedade, para preencher essa lacuna de informações, que não é problema só do Brasil, ele é um problema global. Nós não temos o cooperativismo no exterior, não é comum, mas a gente tem essa divulgação, essa lacuna de informações, ela não existe só no Brasil, ela é global, ok? É visto na Ásia, na África e até na América mesmo, na própria América. Incentivar a formação de cooperativas garimpeiras para um cooperativismo maduro, né? Porque viver em cooperação com plena consciência dos deveres e benefícios mostra que esse estilo de empreendedorismo ele é bom, ele funciona, ok? E a participação da OACB é essencial nesse processo. O processo de cooperativação ele só é concluído quando a cooperativa se afilia ao OACB. Por esse artigo aí da lei, artigo 107 da lei 5.764 de 71, ok? Vamos falar um pouquinho de conflitos e pressão do crime organizado que acontece hoje. As imagens falam por si mesmas, né? A gente verificou assim, observou, né, em campo que existe pressão em vários locais, ok? E porque nós temos uma fronteira extensa, muito extensa, 13.200 km², e isso facilita muito até assim o escoamento de ouro ilegal, tráfico de mercúrio, armas e pessoas pelo crime organizado, porque eles já têm uma capilaridade enorme. Então entra ali na fronteira e sai por todos os lados, né? Já tem esse tráfico aí, o escoamento do ouro ilegal, né? O tráfico de mercúrio e armas e pessoas, tráfico de armas e pessoas também. Uma preocupação grande é a crescente infiltração e cooptação pelo crime organizado. A exemplo da reserva Yanomami, que a gente fala que é uma extração ilícita, uma extração ilegal, não é garimpo ilegal, é uma extração ilegal, uma extração ilícita. E uma sugestão, uma recomendação, seria uma ação coordenada de repressão
do crime ao crime organizado e um apoio à formalização da MAP, com a proteção dos garimpeiros, dos indígenas também e das populações locais. Isso evitaria crises humanitárias e podem ser ações pontuais, ok? E nas atividades de campo, uma coisa que foi observada é que foram identificadas vias terrestres, fluviais, secundárias, que também são eventualmente preferenciais, né, para escapar da fiscalização, ok? E podem ser complementadas também por trechos aéreos. Então, toda essa preocupação aí foi observada em campo. Qual que é a percepção sobre o futuro do garimpo, dos próprios garimpeiros? Qual que é a razão para trabalhar com garimpo? Nós fizemos vários questionamentos e a grande maioria respondeu que ou é para ganhar dinheiro rápido ou para aumentar a fonte de renda. Ainda existe essa percepção. O que fazer se o ouro acabar? O ouro não vai acabar nunca, 35%, responderam. Se acabar, muda de atividade, 26%, e 39% falou que se acabar, muda para outro local. Então, 74% aí está falando que não vai acabar nunca ou vai mudar para outro lugar, se acabar. Como estará o garimpo daqui a 5 anos? Nós temos ali que 14% diz que vai estar do mesmo jeito, 27% que vai estar produzindo mais, 35% falou que vai estar produzindo menos, 22% falou que vai ter acabado. Então, existe um pouco até de contradição, né, nessas respostas. Os 2% falaram que não sabem, mas vocês podem ver que falaram que o ouro não vai acabar, mas, mas o garimpo daqui a 5 anos pode estar fadado a acabar, né? O que faz para melhorar o comércio do ouro? O que é necessário? 46% responderam que tem que haver a legalização, a formalização. Okay? 18% optaram pela capacitação, 18% também a capacitação e o apoio do governo estão ali juntos, né? Caminhando juntos. E houve o fortalecimento, também foi falado do fortalecimento das cooperativas. Os demais não responderam. O que é necessário para a melhoria do garimpo? Também a formalização. A grande maioria respondeu, formalização, mais de 50%. E os demais variaram bastante, mas a eliminação do mercúrio foi 2%. Ok? É a segunda parte agora da minha apresentação. Eu vou falar sobre os aspectos de saúde pública. Esse é o trabalho que foi feito pela nossa colega consultora Thaís Mota Veiga. Ela, infelizmente, não pôde comparecer, que ela faria a apresentação. Então, é uma geóloga que está apresentando aspectos de saúde para vocês. Tá? Vamos lá. O objetivo desse volume foi uma revisão bibliográfica sistematizada que foi feita. E, para isso, fazer um panorama atual das principais lacunas que existem, tanto de conhecimento dentro do setor de saúde, né, em relação a ações de prevenção e exposição ao mercúrio e redução dos agravos associados a esse metal. A estrutura do volume foi feita essa ampla revisão dos estudos de saúde sobre essa temática, que foi realizado na região, na Amazônia Legal. Tem uma descrição e análise dos dados primários de saúde dos trabalhadores que foram obtidos pelos trabalhadores e também dos serviços, a descrição e análise da organização do serviço de saúde pública na Amazônia Legal.
Estudo vocês vão encontrar no volume que é o de aspectos de saúde pública. Bom, foram feitas 83 pesquisas na população da Amazônia Legal. Essas 83 pesquisas foram avaliadas, analisadas, todas trabalhando com o panorama na saúde, quanto à exposição e intoxicação pelo mercúrio. Foi considerada a região hidrográfica, o tipo de comunidade, o gênero amostrado, os biomarcadores, a população adulta e infantil e a faixa etária e o número de amostras que foram feitas. Preferencialmente, os estudos epidemiológicos, toxicológicos de avaliação de risco sobre o mercúrio foram escolhidos os que reportassem de forma clara as estatísticas, todas que foram feitas. O perfil epidemiológico, ou os desfechos em saúde associados à exposição ou intoxicação do mercúrio em todas as comunidades da região, sejam elas garimpeiras, comunidade garimpeira, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas. Isso aqui é uma distribuição geográfica comparativa na Amazônia Legal, entre as PLGs, que são as laranjinhas aí, vocês podem, acho que dá para ver bem, as PLGs de ouro e os estudos de saúde analisados, considerando as unidades hidrográficas. O que dá para perceber aqui é que tem áreas que não têm PLG e foram feitos estudos, e existem dados de contaminação por mercúrio nesses locais. Ok? Como vai ser mostrado aí. Os dados que foram levantados, isso é um resumo, né, dos dados que foram conseguidos nesses estudos. As comunidades ribeirinhas são as mais estudadas. Na bacia do Tapajós, a bacia do Tapajós é a região de maior número de estudos de saúde e indivíduos contaminados por mercúrio, sobretudo aqueles que estão próximos às atividades de extração de ouro, legais e ilegais. Isso está dentro dos estudos que foram feitos, esses 83 estudos que foram considerados. O maior crescimento recente no noroeste do estado de Roraima, em relação à contaminação, houve um maior crescimento em relação à contaminação da população indígena na reserva Yanomami, no noroeste do estado. As populações da região hidrográfica de Tocantins e Araguaia geralmente apresentam alto consumo de pescado e menor exposição à contaminação ao mercúrio comparada com as demais bacias. Outro dado, a contaminação em Tucuruí, o rio Tocantins, estado do Pará, da região hidrográfica Tocantins-Araguaia, é atribuída à hidrelétrica que existe no local. Que o pessoal da energia não me escute, né? A região hidrográfica do Paraguai, também, na cabeceira do Pantanal Mato-Grossense, é uma área que é fortemente influenciada pelas atividades garimpeiras, desde o século XVIII, e tem poucos estudos para identificar a atual exposição e intoxicação por mercúrio. Então, é relevante, uma das recomendações é que sejam feitos estudos ali. Como é que funciona o atendimento de saúde versus o deslocamento? Foi considerado o tempo necessário para chegar num posto de saúde ou um pronto-socorro mais próximo, né? Cerca de 30% dos garimpeiros precisam de 3 a 6 horas para chegar num posto de saúde ou num pronto-socorro mais próximo. 14%, mais ou menos 1 a 2 horas, e 56% leva até 1 hora, que são os que vivem mais próximos ali das comunidades, e até mesmo tem postos de saúde em várias localidades. As unidades de saúde são custeadas total ou parcialmente pelas cooperativas garimpeiras, fazendo um pouco o papel do Estado. Bom, sobre o questionamento, em vários municípios que foram feitos sobre os sintomas mais comuns que os garimpeiros sentem. Dor de cabeça, tontura, visão embaçada, e por aí vai.
74% não quiseram responder ou relataram que não tem doença. Ok? É uma preocupação. A gente não sabe se... Porque não tem esses estudos ainda, né? Como tem uma infraestrutura ainda não muito boa na Amazônia Legal, então você não tem esses dados consolidados. Então, muita gente até tem sintomas, mas acaba não relatando, nós vamos ver aí mais para frente. Qual é a frequência de consulta médica? 53% vai quando precisa. E 23% uma vez por ano. Ok? Também corroborando a distância, né, as distâncias que se levam para chegar nas unidades de saúde. A percepção dos riscos do mercúrio. É interessante que 95% tem conhecimento dos efeitos do mercúrio na saúde do trabalhador. 95%. Mas existe ainda não sabe quais são os sintomas ou não consegue, né? As unidades de saúde também não têm, muitas vezes, profissionais capacitados para que isso seja definido. Ok? As lacunas que foram observadas nesses estudos analisados. Os estudos são insuficientes, transversais, pontuais e bastante limitados. As estimativas de determinados parâmetros do mercúrio na população também não são muito claras. E existe uma necessidade grande de investigação em outras áreas da Amazônia Legal, não só essas que foram estudadas, né? A grande maioria foi feita na bacia do Tapajós, como a gente viu ali. A recomendação é a necessidade de estudos contínuos, abrangentes, simultâneos e comparativos sobre o impacto geoquímico do mercúrio ao longo da extensão das regiões hidrográficas e um programa de biomonitoramento também. Quais são os desafios para o sistema de saúde pública que foi observado? Existe uma subnotificação de casos de intoxicação por mercúrio em geral no Brasil. As causas que podem ser, né, que foram colocadas, podem estar relacionadas à informalidade da MAP, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, e também falhas na prestação de informações, como eu falei, até das unidades, essa capacitação do pessoal até que faz esse registro. Qual é uma recomendação? Apoiar a implementação do programa de vigilância em saúde das populações expostas ao mercúrio do Ministério da Saúde. A disponibilidade de recursos é limitada e o monitoramento da exposição ao mercúrio orgânico via pescado esbarra na falta de equipamentos. Não existem também equipamentos, é um desafio também para o sistema de saúde isso na Amazônia Legal. Desafios também para o sistema de saúde pública. A necessidade de investimentos estruturantes do sistema de saúde e pesquisas, além de um trabalho coordenado em rede e políticas de saúde que engajem a população garimpeira, para essa população, ela tem essa consciência dos efeitos do mercúrio, mas ela também tem que ajudar e trabalhar nisso. Essas são medidas factíveis de alto potencial de impacto positivo. A figura ali era para a gente trabalhar junto, não é braço de força, viu, gente? Agora, são os aspectos econômicos que foram observados em todo esse trabalho que foi feito. Essa é a capa do volume. Esse volume foi feito por mim, foi elaborado por mim, contando com a ajuda de alguns técnicos também, né? Muitas pesquisas. Vamos lá. O objetivo desse volume, consolidar o conhecimento atual sobre os aspectos econômicos e produtivos
da MAP de ouro, com foco nas cadeias produtivas de ouro e também na cadeia de uso do mercúrio, uso e comércio do mercúrio. A estrutura do volume, eu e o Hassan competimos no volume, né, porque tem mais de 400 páginas esse volume, né, quase apanhamos do pessoal do Ministério, né, mas juro que tem bastante gráfico, tem bastante figurinha. Ele tem uma espacialização da MAP de ouro, tanto no Brasil como no mundo, né, é feito isso. A população garimpeira tem o ganho mensal, fontes de renda, a administração dos recebimentos, o acesso ao crédito e outras informações. Fala também sobre o cooperativismo e a organização da MAP de ouro. Fala também sobre a CEFEM, os dados de CEFEM, a produção e comércio de ouro e mercúrio e o custo de uma frente de lavra. Tá? Tem muito mais dados, mas isso aqui é basicamente a parte da... Fora a introdução, né, e a metodologia, é basicamente o que a gente fez. Fora recomendações também, que foram feitas várias recomendações nesse sentido. Qual a faixa de ganho dos garimpeiros? Foi observado que 50% recebe entre R$ 5.001 e R$ 10.000. 37% está entre R$ 2.001 e R$ 5.000 e cerca de 10% recebe entre R$ 10.000 e R$ 20.000. Pode observar que ali nós temos 87% que recebe entre R$ 2.000 e R$ 10.000. Okay? Isso está bem acima da renda média, de acordo com os dados do IBGE, da região norte, região centro-oeste e até mesmo do Brasil. E outro dado é que a grande maioria, né, mais de 80%, 90%, tem conta em banco e tem acesso ao Pix. Com relação ao acesso ao crédito, o acesso ao crédito formal é crítico ainda no Brasil. A gente não tem linha de crédito bancária, apesar de ter nessa lei, na 14.514, de dezembro de 2022, existe nessa lei a permissão de usar o título, incluindo a PLG, como garantia, mas ainda não tem disponibilidade de linhas de crédito para a mineração em pequena escala, mineração artesanal em pequena escala. Então, o que acontece? As alternativas para isso, dos garimpeiros, são autofinanciamento ou cadeia informal de linha de crédito, né, que inclui crime organizado, e isso oferece vários riscos à formalização. Okay? O que é necessário para uma frente de lavra produtiva? Cada frente de lavra, não preciso nem dizer que ela tem custos específicos, né? Depende do local que ela está, né? Logística, acesso à energia, uma série de coisas. Então, cada uma tem um custo específico. Essa frente de lavra ela tem que estar em conformidade com os requisitos necessários para desenvolver os trabalhos, ou seja, operar dentro das melhores práticas, observando os métodos de extração utilizados, a localização da mina, o volume de produção e os custos operacionais, que são detalhados, né, que ocorrem. Dentre esses custos operacionais, existe uma grande necessidade de ser feito um trabalho dentro das cooperativas, né, ainda, e fazer uma análise mais... para subsidiar melhor, uma análise que subsidie melhor, um cálculo de custo de uma frente de lavra, nós não conseguimos fazer nesse trabalho. Existem dados ainda que precisam ser mais robustos para a gente conseguir detalhar isso. E, dentre os custos operacionais, existe aquela manutenção de equipamento que é colocado como um dos principais gastos dentro da operação de uma frente de lavra. Quais são as variáveis, né, para conseguir uma frente de lavra produtiva? A otimização dos processos produtivos, maximizar a extração de ouro,
no menor custo possível, ok? Então, isso inclui começar a observar processos melhores para a produção, para gastar menos e conseguir um lucro maior. Uma gestão eficiente de todos os custos pelo responsável, seja o supervisor ou o dono do garimpo, para viabilizar essa operação economicamente. E o custo de produção por grama de ouro indica que se o preço de venda do ouro for menor que esse valor do custo de produção, a operação estará sendo feita com prejuízo. Isso deve ser observado. Com relação ao acesso ao mercúrio, nós temos que o mercúrio ele é disponibilizado no mercado interno brasileiro totalmente originado de importações. Nós não produzimos mercúrio primário, né? Tem algumas minas que... Acho que a única que eu tinha conhecimento era do México, mas eu já descobri que tem outras funcionando na China, tem outras que já voltaram a funcionar, então a gente já está com outras minas aí funcionando. O mercado formal interno de mercúrio ele é atualmente inexistente. O último estabelecimento comercial que operava nesse segmento ele foi fechado no final de 2023 por irregularidades na comprovação da procedência do mercúrio. Então, nós não temos um mercado formal interno hoje. As empresas, um problema que a gente pode perceber é que as empresas importadoras de mercúrio estão todas localizadas nos centros urbanos. E a mineração está lá na Amazônia, né? Ou estão perto de grandes cidades e estão distantes das regiões garimpeiras. E não tem uma rede capilar para distribuir esse mercúrio, para fazer a comercialização desse mercúrio. Nós também foi observado que o mercado formal ele abasteceu somente, foi limitado às grandes cooperativas. Foram só aqueles garimpeiros que buscaram mercúrio pelo canal formal, para ficar em plena formalidade com a lei, que conseguiram o abastecimento do mercúrio. O mercado clandestino, né, de mercúrio, ele é beneficiado pela proximidade das fontes de fornecimento, a partir dos países vizinhos. Nós temos vários países, que é Bolívia, Peru, Colômbia, são vários por onde entram as Guianas, né, por onde entra o mercúrio. E os atravessadores, né, a gente colocou aqui entre aspas, os atravessadores são os que comercializam o mercúrio ilegalmente. Eles entregam em domicílio, basta um telefonema, né? Um simples telefonema você consegue comprar mercúrio. Quais são as rotas de ingresso do mercúrio? Elas são várias e são bastante flexíveis. Elas normalmente partem do que a gente chama de cidades gêmeas, né? E vêm por via fluvial ou terrestre até as grandes regiões garimpeiras. Então, nós temos na Bolívia, a principal origem é Guaiará-Mirim para Guajará-Mirim, ok? Que é do lado do Brasil. Guaiará-Mirim é na Bolívia e Guajará-Mirim no Brasil. São Matias na Bolívia, Cáceres no Brasil, Mato Grosso, e Puerto Quijarro e Cáceres também. Na Guiana, vem por Letém até Bonfim. Colômbia e Peru pela tríplice fronteira, né, Letícia, Santa Rosa e Tabatinga. Na Venezuela, por Santa Helena para Pacaraíma. Na França, que é a Guiana Francesa, né, Saint-Georges de l'Oyapock para o Oiapoque. E no Paraguai, Pedro Juan Cabaleiro para Ponta Porã, que figuram como origens de rotas alternativas também. É o que acho que tem menos, uma rota menor até de tráfego, né? Os desafios relativos ao mercúrio, né? É um pequeno volume, ele ocupa um pequeno volume para transporte, ele não é detectado facilmente, né? E é feito com facilidade, então, esse transporte.
Você pode colocar em garrafa PET, onde quiser, né? E o pessoal costuma também distribuir junto com... Eles passam normalmente na fronteira ou em outros locais pela alfândega junto com alimentos, né? Okay? O rendimento financeiro gerado incentiva a atividade ilícita, porque ele acaba ficando um produto caro quando comercializado ilegalmente. A Polícia Federal, esse aqui é uma preocupação grande, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Mineração e o IBAMA, eles não possuem local adequado para armazenamento dessas apreensões. Não tem um local seguro. Então, eu participei de vários seminários e o que a gente vê é assim, a exposição do pessoal que fica nos escritórios do IBAMA, porque eles ficam ali dentro do escritório nessas apreensões, por não ter um local adequado, acaba expondo o pessoal da Polícia Federal, o pessoal do IBAMA e o pessoal da Agência Nacional de Mineração aos riscos de contaminação. Aí fica a pergunta, quais instituições estão dispostas a receber esse mercúrio no Brasil? Se vocês tiverem a resposta, eu gostaria de saber. Vamos lá. Eu já falei sobre isso, né? O crime organizado, ele opera com tráfico de drogas e armas, então ele tem uma capilaridade enorme, né? E as mesmas rotas, ele já possui essa logística toda pronta, então o mercúrio facilmente dá para comercializar nessas rotas aí. Isso aqui também é preocupante, o aumento do interesse deles na produção de ouro, com a progressiva absorção das cadeias de fornecimento de mercúrio. Eles estão tão interessados no comércio, nas rotas de comercialização de ouro, quanto na de mercúrio. Então, uma recomendação, essa que está taxada em amarelo aqui, urge restabelecer essa cadeia formal de abastecimento de mercúrio para a atividade da MAP de ouro, para assegurar uma transição segura e desestimular as ações do crime organizado na região amazônica. Sobre a comercialização do ouro, existe falta de clareza na legislação e também tem um receio grande do mercado em relação aos riscos jurídicos. Então, nessa aquisição de ouro, junto aos garimpeiros, então, o que acontece? A DTVM se torna o único ponto, a única alternativa viável para essa comercialização. A limitação também impede o desenvolvimento de cadeias locais de produção associadas, por exemplo, a uma indústria joalheira nacional, indústria joalheira artesanal, né, que seria no local, e reduz o benefício efetivo da produção de ouro que ela traz para a comercialização, para a comunidade local ali. Todas as comunidades onde ocorre. A legislação tributária brasileira também beneficia a exportação de ouro como ativo financeiro e instrumento e desestimula a agregação de valor no país. E isso acaba enfraquecendo também a joalheria nacional, o setor joalheiro nacional. Esse é o ponto importante do nosso trabalho. Qual a importância econômica da MAP de ouro para o país? Quais são os impactos positivos da MAP de ouro? A MAP de ouro foi responsável pela retomada da importância econômica da produção de ouro no Brasil nos anos de 1970 a 1980. Houve a descoberta de um grande número de jazidas de ouro, com posterior exploração pelas grandes empresas, né, as mineradoras de grande porte. Tem o dado de 1983, que mais de 88% do ouro produzido no Brasil teve origem na atividade garimpeira. Em 1990, houve o recorde de produção de mais ou menos 67 toneladas de ouro foram produzidos. Entre 1970 e 2023, houve esse gráfico
mostra o decorrer ali, né, da produção. Em verde está a produção pelas minas de grande porte, em amarelo a produção dos garimpos e a cotação cinza, a cotação do dólar por onça Troy. Então, foram produzidas, a MAP produziu 863 toneladas de ouro entre 1970 e 2023. Isso correspondeu a 32,2% do mercado formal de ouro. Bom, o ouro é o segundo mineral mais importante para o Brasil em valor de produção. A gente sabe disso. Quase 11% do valor representa quase 11% do valor das substâncias metálicas do país. Em 2022, esse dado representou quase 11%. E foram injetados em 2022 também 24,11 bilhões de reais na economia brasileira. Isso é o dado da ANM, dados para 2022, o ano de 2022. A MAP de ouro, ela contribuiu com 7,57 bilhões, isso representou 31,4% da produção de ouro nesse ano, recolheu 113,6 milhões em CEFEM. São esses aí os dados da União, né? 10% para a União, 15% para os estados, municípios produtores 60, municípios afetados 15. Então, essa é uma grande contribuição da MAP. Vejam a relevância do setor em termos de economia, na economia do país. Na década de 2020, ficou consolidado o crescimento, ele foi se consolidando. A média de produção oficial hoje da MAP de ouro é de cerca de 30 toneladas. Isso representa mais ou menos 30% do mercado formal de ouro no Brasil. Está ocorrendo um incremento no grau de formalidade, e isso está deixando a gente muito feliz, né? E tem esse dado aqui, em 2022, é um dado da ANM também, a cooperativa garimpeira, a COGAVEP, do Vale do Peixoto, o Gilson está com a cara feliz ali, foi a 5ª maior produtora de ouro do país. Ok? Isso representou quase 4% da produção nacional de ouro, só essa cooperativa. Ok. Gente, nós estamos reforçando muito essa mensagem. O Brasil será a referência em MAP de ouro responsável. Nós queremos que todos vocês façam parte dessa mudança. Isso vai impactar positivamente e vai mostrar para o mundo que o cooperativismo funciona e que a MAP de ouro, também responsável, funciona. Ok? Muito obrigada. Vocês visitem a página do nosso projeto, que vai estar tudo disponível ali para vocês. Todos os